Neste momento nós também já temos estes marketplaces de agentes que fazem tudo e mais alguma coisa, e por $20 temos um agente de automatização, não é? Mas até que ponto é que estes agentes, não é? As pessoas que desenvolveram isto estão a pensar em compliance, estão a pensar neste tipo de situações? Muitos deles não estão, porque existem também diferenças entre o mercado norte-americano, onde a maioria destes agentes são criados, e o mercado da Europa, que é bastante regulado, por exemplo. E isso tem os prós e os contras. Podemos cada um ter as suas opiniões sobre o que é que isso implica. Contudo, o que é um facto é, na maioria das vezes, vai-se, antes de tentar ir atrás de shiny thing, ou seja, de uma coisa que está naquele momento, toda a gente quer ir atrás e tudo mais, e às vezes não se calcula tudo aquilo que poderia ser ou que deve ser reflexionado antes. E aqui eu muitas vezes, para falar com as empresas, eu normalmente utilizo uma coisa que todas elas entendem, e isso tem a ver com o dinheiro. Ou seja, o que é que toda a empresa tem? É o dinheiro. Então, muitas vezes eu vou por aí, que é no sentido, olha, mas é assim, se tu fores aplicar este tipo de agentes ou este tipo de tecnologia, mais aquele, eu não sei quanto a ti, mas, por exemplo, aqui na Sendexmail, por exemplo, nós temos um custo já mensal bastante grande só em assinaturas que a gente tem de uma série de plataformas que nós temos que utilizar. Aquilo adds up no final, ou seja, no final tu somas tudo e já começa a ser um valor considerável. Eu vi, numa conferência que eu estive, vi uma estatística super interessante. Diz uma empresa com mais de 100 trabalhadores, aqui que era, acrescenta em média 6 softwares por mês. 6 SaaS, micro SaaS, daqueles $15, $20. Né? E depois dizem que o grande desafio do futuro vai ser o pessoal conseguir arranjar forma, vamos meter isto tudo a comunicar uns com os outros, ou então minimizar o número de aplicações, não é? Eu neste momento já vou também com subscrições, já vai elevado, já é um custo. Tu agora tens, grande, que tens também um reverso. E isto é o quê? Agora começas a ver cada vez mais empresas, em vez eles muitas vezes utilizam essas micro apps, digamos assim, para fazer um testing, para ver se aquilo realmente é útil ou não para eles. E depois o que é que tentam fazer? Eles tentam fazer in-house, porque hoje em dia está a ser muito fácil tu criares, por exemplo, há imensos exemplos, mas por exemplo a Klarna agora voltou um bocadinho atrás, mas a Klarna ficou conhecida por fazer o ditch da Salesforce, ou seja, começou a tirar a Salesforce dos seus sistemas e começou a criar in-house com a questão de, hoje em dia, como é um pouco mais fácil fazer coding, tu podes fazer soluções que são completamente à medida da tua empresa. Então, o que hoje em dia estamos a ter um volte-face, digamos assim, é que há muitos software as a service que vão começar a sofrer com isto. Porquê? Porque as pessoas ou as empresas começam a pensar, espera aí, em vez de eu estar a pagar uma mensalidade para fazer isto, eu posso perfeitamente começar a desenvolver esse tipo de funcionalidades eu próprio. Sim, eu não Ou sei se seja, conheces esta começam a ter... plataforma, deves conhecer de certeza, o Sim, N8N. sim. Ou seja, uma das coisas que eu também vi que achei super interessante é que as pessoas agora vão começar a aparecer pessoas dentro dos diferentes departamentos que, em vez de irem buscar um SaaS, lá vai haver um departamento de automatização nas empresas, não é? Onde Completamente. temos uma necessidade, vamos criar aqui uma automatização, não quer dizer que seja um agente, mas uma automatização Sim. qualquer, no code, e estamos aqui, fazemos aqui esta questão que poderia significar $17 ou $20 num micro SaaS, que de repente é feita aqui, não é? Não, completamente. E nós estamos a fazer, por exemplo, este tipo de coisas, muitas vezes o que também facilita é, começas a criar com este tipo de ferramentas, tipo N8N e outras assim do género, inclusive vais fazendo o teu próprio coding muitas vezes. Hoje em dia está muito em voga aquele termo do vibe coding, que é basicamente estás Exato. com uma ideia e vais ali começando a fazer o teu desenvolvimento. Mas, por exemplo, o que tu também, hoje em dia também está muito facilitado é coisas que anteriormente estavam apenas reservados a quem era software houses para fazer tipo desenvolvimentos à medida e depois tinhas que pagar um balúrdio para ter acesso àquela tecnologia. Hoje em dia tu consegues, por exemplo, nós estamos a trabalhar com algumas farmácias
que eles têm coisas específicas deles, que é do género, epá, nós temos que ligar isto a uma plataforma Exato. mesmo do serviço deles, só que depois isto não nos dá a informação toda que nós queremos, e queremos que tenha um dashboard XPTO, e hoje em dia é tão fácil quanto, ok, vamos ligar as APIs, vamos extrair aquilo que tu queres, o que é que tu queres que extraia aqui? Eu gosto disto desta forma. Pronto, fazemos isso, desenvolvemos e eles ficam, uau! Ou seja, hoje em dia Exatamente, e de o repente, paradigma mudou completamente. Já não é tipo, eu agora não há uma tecnologia que faça isto. Não, fazemos nós. Ou seja, exatamente. está Mas facilitado. aí acabamos por nos desviar aqui um bocadinho do nosso tema Yeah. principal e passamos para aquele tema de tudo o que nós implementamos tem de comunicar com o mundo de alguma forma, através de uma API qualquer. Se aquilo tiver uma forma de entrada e saída de dados, vai haver possibilidade de integrarmos aquilo com tudo. Por falar em dados, outra coisa que eu tinha aqui na minha masterclass, e pá, eu pergunto agora se faz sentido ou Vamos não. Tu lá. é que estás aqui, depois meto aqui o teu nome, acrescento aqui o teu Não nome vou, aos não vou. slides. Eu acho que o tipo de dados que nós temos disponíveis pode ajudar bastante na escolha de agente inteligente ou não agente inteligente. Por exemplo, Uhum, se nós temos dados não estruturados como linguagem natural, imagens e padrões complexos, faz sentido termos um agente inteligente a interpretar isto, digo eu. uhum, uhum, Se temos semi-estruturados, como por exemplo o tal formulário de crédito, por exemplo, que tem ali dados que estão semi-estruturados, ou seja, não é uma coisa completamente à toa que vai surgir, mas é mais ou menos estruturado, a automatização inteligente poderá fazer sentido, uhum, mas não quer dizer, mas isto tem custos. Ou seja, neste uhum, caso, a automatização tradicional, quando temos dados estruturados e previsíveis que vêm do formulário, só vem daquela forma. Imagina que é um formulário inteiro, escolha múltipla, não há ali opções nenhumas especiais ou campos livres, não é? Campos abertos onde o cliente possa uhum. escrever alguma coisa que tenha de ser interpretado, poderá fazer sentido a automatização tradicional, que é para não darmos a gastar tokens, porque eu acho que também muitas empresas ainda não pensam nisto, mas o custo por tokens mensal dispara, não é? Vai começar a aparecer nos orçamentos Dispara. das empresas. Não, dispara, mas é também o custo de desenvolvimento. Tu fazeres uma Claro, automação tradicional, seja a tecnologia, seja a pessoa que está a desenvolver isso, é muito mais barato do que utilizar um sistema mais complexo. Além de que muitas vezes também é muito vulgar o sistema da gente inteligente também não ser tão inteligente assim. Ou seja, basicamente às verdade. vezes ainda complica mais. E às vezes dá dados e tu perdes muitos dias, basicamente, só a tentar fazer limar o sistema para que ele te dê o resultado que tu queres. Mas sim, a parte do agente inteligente, por acaso, é bastante interessante para fazer a parte dos dados não estruturados. Porquê? Porque, por exemplo, especialmente quando estiveres a tratar com multinacionais, há muitos casos em que, por exemplo, tu tens dados que, por exemplo, um caso muito normal é a data. Tu tens Uhum, sítios onde é ano, mês, dia, tens outros que é dia, mês, ano, tens outros que exato. é ano, mês, dia, mês, coisas assim desse género. E então ele tem que tentar perceber a fonte de onde veio, o facto de vir daquela fonte, fonte de país, coisas assim. Normalmente a estrutura da data é feita de uma determinada forma. Sim, nem O tens noção facto de da quantidade de dores de cabeça que eu já tive no passado. Mas Imagino, isto, imagino, porque toda a gente que trabalha com isto sente. 2003, 2004, como web developer, a quantidade de dores de cabeça por causa do sistema americano, do sistema europeu, e de repente aquilo era uma Completamente, loucura. Loucura. completamente. O outro ponto, por exemplo, é a corrência. Ou seja, nós tínhamos, por exemplo, quando eu estava numa multinacional em que nós tínhamos, por exemplo, tínhamos um dashboard de quais é que eram os países que estavam em termos de receita de cada país. E depois começámos isso na altura era facilmente percebido, mas pronto, na altura começámos a ver o México muito lá em cima. E nós assim, pô, hoje eles são fantásticos, só que aquilo estava a ser contabilizado em dólares mexicanos, estás a ver? Sim, Em pesos mexicanos. E então, exato. pesos mexicanos eram milhões, estás a ver? E nós estávamos a contabilizar em euros Exato, era e uma os loucura. gráficos. Portanto, é assim: os agentes inteligentes ajudam bastante nisso que estavas a dizer, ou seja, quando são dados não estruturados, tentar basicamente extrair alguma racionalidade de coisas que não estão bem preparadas ajuda. Contudo, às vezes eles também cometem algumas
algumas alucinações, conforme se costuma dizer, mas Exato. basicamente a lógica não bate, ou seja, eles não têm dados suficientes para conseguir perceber o que é cada Mas dado. Mas por falar em dados, nós estamos a aumentar exponencialmente a fonte de dados para tomar as decisões nos negócios, não é? Uhum. E será que nós estamos a evoluir de uma situação em que os dados eram muito fixos, não é? Dados que eram Uhum. muito estruturados e não estaremos a evoluir agora para uma situação em que cada vez mais vamos ter de lidar com dados, muitos dados não estruturados? Que sim, não, ou seja, eu acho que cada vez mais vamos ter menos preocupações em ter que o estruturar tão rigidamente como fazíamos anteriormente. Contudo, para conseguirmos ter o controle, até para ajudar estas ferramentas a conseguir perceber, Uhum, nós vamos ter na mesma que manter algum tipo de coerência. E às vezes a coerência pode ser através de bases de dados vetorizadas, ter uma capacidade de poder também organizar a informação por menos que seja, talvez não tantos cuidados. Podes ter, se calhar, num sistema, tu tens aquilo que eu estava a dizer, mês, ano, dia, ou dia, mês, ano, ou aquilo que seja, e ele conseguir destrinçar essa parte, mas haver coisas que não sejam completamente fora do panorama, porque se tu pões, por exemplo, estou aqui a imaginar, mas, por exemplo, dados sensíveis como a questão de saúde, onde tu claro, pões dados que eram relativos à informação, por exemplo, sanguínea, e tu vais meter coisas e vais colocar numa situação que tem a ver com outra parte do corpo, aquilo que seja, se calhar aquilo não vai bater coisa com coisa. Então, daí que é muito importante, pronto, haver também alguma forma de coordenar os dados, sem dúvida. sim. Levas-me aqui a outro ponto que eu tenho aqui, que é o lidar com imprevistos. Ou seja, um agente inteligente lida bem com exceções e imprevistos e situações novas que nem nós pensamos quando estamos a desenvolver e elas acontecem muitas vezes e geralmente no desenvolvimento de software tradicional resulta em frustração nossa até que conseguimos perceber o que é que se está a passar, não é? Uma automação inteligente consegue lidar com algumas exceções que nós já pensámos e estão pré-definidas e a automatização tradicional não lida muito bem com exceções e coisas que fujam àquilo que foi pré-estipulado, Sim, não é? sim. Concordas com esta forma de ajudarmos também? Sim, Tipo, sim, olha, um bom exemplo que eu utilizo bastante, às vezes quando estou a fazer as formações e tudo, e dou esse exemplo, nós estamos a utilizar um sistema que utiliza a API de voz da OpenAI. E ok, onde é que nós estamos a colocar isto? Nós estamos a colocar num sistema de call center e, boa, num sistema de call center até estamos a utilizar duas vertentes. Numa delas é para uma empresa na Alemanha, que eles tinham um sistema de call center nas Filipinas e que 30% desse call center foi embora. Fébio, Porquê? Porque está a sim, ser substituído por estes sistemas. O que é que eles estão a apurar? Não é só pela questão não é só pela questão do preço, não tem a ver com isso, sinceramente, tem a ver com o resultado é muito melhor pela inteligência artificial do que pelas pessoas humanas, ok, nesse sistema de call center. Existem duas principais razões para isso. Uma delas é o nível de conhecimento que a inteligência artificial tem, tu não consegues dar formação suficiente a uma pessoa para ela ter esse know-how sobre a empresa, sobre os produtos, serviços, etc., porque eles estão a seguir um script. ok, Ok? ok, Imagina, tu chegas lá a pedir, epá, isto não funciona, a minha televisão está não sei o quê, e eles vão exato. seguindo um script. Talvez seja disto, talvez seja aquilo. Não, Mas aquilo depois, recolhe mas a depois tem, informação. tem de passar ao departamento técnico se aquilo passa daquele agente, não é? Daquela pessoa, aquela pessoa tem Não, o isso sem conhecimento dúvida. limitado e está ali num dentro do peixe, Exatamente, não é? mas depois tens outro ponto, que é aquilo que estavas aqui a dizer de- da frustração, que é as pessoas, a parte a inteligência emocional da pessoa, depois de estar a levar muitas queixas, uma pessoa ressente, uma pessoa fica tipo do género, pá, eu já não posso ouvir este homem, eu já estou farto e começa a responder de forma errada e tudo mais. Um sistema inteligente como aquele não tem essa abordagem, ela vai continuar a falar com a pessoa de uma forma completamente profissional, porque ela não tem Claro, inteligência emocional. Portanto, isso é uma das mais-valias. O outro ponto, então,
existe isto, a parte, o resultado é mais positivo, ou seja, as pessoas ficam mais contentes com o Ok. resultado, e o outro ponto é o nível de conhecimento, então eles conseguem fechar os tickets mais rápido. Porquê? Ok. Porque têm mais know-how, em vez de estarem a passar de pessoa para pessoa, isso tenho que falar com o meu colega, e E pumba, depois passam espero outra vez. mais 3 minutos à espera, não é? Exatamente. E então temos um outro exemplo também com o sistema da OpenAI que faz aqui é a responder a pessoas que pediram informações sobre, por exemplo, imobiliário. Ok? Por Certo. exemplo, que fez um teste, isto até foi de uma empresa, minha parceira, que faz isso. As pessoas estão a pedir informações sobre um determinado imóvel no Brasil. Aquilo responde imediatamente, é um sistema da AI, e mediante aquilo que tu vais falando com a pessoa, ela vai recebendo essa informação e vai respondendo à altura. Ou seja, não segue um script, não é uma coisa que tu Exato. tens ali um script e dizes, se a pessoa disser isto, vais dizer aquilo. Não, aquilo é completamente. Fala, Que eu tenho família. Então é para família ou é para sim. investimento? Ou seja, Tenho um e é exemplo aí que tu precisas de um parecido agente inteligente. tenho um exemplo parecido para um mediador de seguros, em que a pessoa, quando está a fazer o seguro de vida, aquilo vai fazendo algumas perguntas: tem família, não tem família, o que é Exato. importante proteger ou não proteger, que a educação dos seus Uhum. filhos é importante, até quando e tal, Exato. para depois fazer um wrap-up daquilo tudo e apresentar uma solução em que é espetacular. Ele apresenta já com a apresentação Exato. do produto é feita já com a estratégia a tocar nos Yeah. pontos emocionais todos da pessoa. Olha, para proteger Completamente. a educação, é incrível, não é? É Só que incrível. tu agora tens uma coisa que eu achei muito a porreira, não te quis interromper logo, é que realmente no passado, se calhar nós tentámos dar aqui uns passos à frente, muito à frente, e esta coisa de atendimento automatizado ao telefone resultava em frustração incrível, porque na realidade nós estávamos a utilizar automações mais tradicionais que não Sim, se adaptavam àquilo que a pessoa queria e a pessoa ficava super frustrada porque quer, não é? Tipo, quer resolver o problema e está a passar ali por alguns passos em que aquilo tenta interpretar a voz da pessoa e resulta em frustração. Será que sim. finalmente já estamos prontos para termos um Já, atendimento assim, telefónico já, já. e Eu melhor digo-te que o do humano? completamente, eu digo-te categoricamente que sim. Aliás, se tu colocares aquilo que normalmente, se tu fores perguntar às pessoas na rua e lhes perguntares, olha, prefere falar com um ser humano ou com um sistema de IA? Toda a gente vai dizer que vai preferir a parte do humano. Contudo, se Claro, tu colocares a pergunta de outra forma, que é: "Olha, um colega meu, humano, só vai a poder a responder-lhe daqui a 5 ou 10 minutos, ou eu posso tentar responder já". toda a gente quer As agora. pessoas vão diretamente para responder já. Agora, temos um caso em Portugal, que é de uma operadora telefónica, que tu deves Hum, conhecer, que tem um sistema de sim. bot que tenta ajudar, que é horrível. Mas, Toda a gente sabe que é horrível. mas será que aquilo é um agente inteligente como Não deve é, não ser? é um Não agente. é, Eu é uma eu te simulação da garanto que não gente. é um agente. Exato. Não pode ser um agente, porque um agente não tem aquela capacidade de incapacidade, acima de tudo, Boa. de perceber que nós já tínhamos falado com ele. Isso é das Ok. coisas básicas de um agente, que é basicamente ele ter um repositório de memória para saber que nós já fizemos algumas das coisas que ele nos pediu para fazer, como fazer o Exato. reset do router, que é aquilo que é o básico. Portanto, ele já deveria saber que o Rui Nunes já tinha falado com ele e que ele já tinha dito Mas para fazer o reset, portanto aquilo já não. noutra chamada ou na mesma chamada? Na mesma e em outra chamada. Então na mesma chamada é ridículo que ele não guarde memória daquela Exato, chamada, não é? exatamente. Interações passadas, pronto, podia entrar aqui o RGPD e haver aqui Não, algum tipo não, de. mas mesmo assim, tu estás a utilizar, eles têm que saber qual é que é o teu ID para conseguir-te basicamente fazer o ticket e tudo mais. Isso é o básico. Então, Eh, basicamente, eles estão a dar mau nome aos agentes inteligentes. completamente. Não, aquilo não é um agente inteligente, ponto. Aquilo é Mas só as pessoas acham que significa um aquilo, não sistema, é? aquilo é só um sistema que tem um script que vai buscar Sim. umas facts e que basicamente diz mais ou menos o que é que pode ser. Só depois daquilo tudo passar é que passam a alguém. Pronto, ou alguém ser humano. E O que então, levas, o que levas aqui a um ponto, que é a tomada de sim, decisão, que é uma boa forma também nós percebemos, ok, este sistema que nós estamos a construir tem de tomar decisões ou não tem de tomar decisões, não é?
Uhum. Ou seja, se um agente inteligente ele aprende com o tempo, toma decisões com base no contexto histórico. Uma automatização segue regras condicionais com alguma inteligência incorporada. Isto depois também vai-se repetindo aqui um bocadinho. Se calhar tenho que trocar aqui esta parte da apresentação. Yeah. A automação tradicional executa comandos fixos conforme instruções pré-programadas. Eu digo isto porque um agente inteligente ao telefone, se calhar ele tem de tomar decisões de passa isto ao departamento A, B ou C, ou então tenta criar ali, por exemplo, lembras-te aqueles telefonemas que nós recebíamos das telecomunicadoras que era tipo, tu queres desistir e ele Uhum. cria-te ali uma campanha especial para ti e tal. Um Yeah. agente inteligente pode fazer sentido, porque ele toma uma decisão de, epá, aqui o Rui vai bazar, vamos lá então dar-lhe aqui já uma grande promoção para ele ficar Yeah. e ver os canais preferidos dele e, não sei, qualquer coisa assim, Não, não mas é? eu até diria que esse exemplo ainda ficava na parte da automação inteligente. Onde é que eu acho que o agente inteligente aqui pode fazer um sentido enorme? É mais na questão até da análise do teu sentimento. O que é que eu quero dizer com isso? Ok, Enquanto que numa automação inteligente tu podes estar naquela fase, eu estou a pedir já a anulação. No ok. caso do agente inteligente, ele pode ser ainda mais útil, É que gerir é as tu tuas não emoções. não, é basicamente ele está a perceber que tu não estás a dizer que vais cancelar, mas ele está a perceber pela forma como tu falas, o tom de voz, etc., que a frustração está naquele ponto onde tu não estás a dizer que é para não alertar, entre aspas, a dizer, olha, vou mudar para outra operadora, mas tu já estás com aquela intenção. E então, baseado nisso, talvez aí sim ativar uma comunicação mais adiante, ou até fazer um approach, depois de ler a tua conversa com o técnico ou aquilo que foi, ele basicamente fazer proativamente esse contacto, em vez de esperar que tu depois faças já todo o trabalho de mudar para outra operadora e que depois já não há nada a fazer, porque entretanto estás a assumir uma outra fidelização. Antecipadamente tu já podes fazer uma campanha a lhe dizer, olha, peço imensa desculpa pelas coisas conforme tiveram a Ok, ocorrer, ok. nós vamos fazer melhor, fazer um novo router, uma coisa qualquer que lhe tire esses problemas e se calhar lhe dar aqui mais um benefício para ficar. Estás Se a ver? calhar até haver um agente e depois haver outro agente inteligente que, com base naquelas conversas todas e com o histórico de conversas que está a correr no background, Uhum. envia um e-mail para a pessoa com a tal pedir desculpa, não Exatamente, sei o quê e tal, aparecer um exatamente, humano. E, pá, nós vamos entrar num exatamente. mundo onde depois podemos ser altamente manipulados por estes agentes inteligentes, ou não? Mas já somos, atenção, nós já somos todos os dias, nós nem nos apercebemos, mas já somos, os algoritmos já o estão a fazer dessa forma e aí tem muita IA. Ou seja, a Pois, forma como nós estamos a colocar não é apenas algoritmos puros, tem um mix entre algoritmo e tem a parte da IA já a fazer o seu trabalho. sim. Olha, estamos aqui a ficar sem tempo, estamos aqui a chegar ao Exato. final. Exato. Olha, eu vou-te mostrar aqui o último slide, ok? Ok, Epá, vamos a vamos isso. ver. Bora. Como escolher? Ok? Epá, tentar que as pessoas reagem bem aqui a este tipo de slides, não é? Tipo este tipo Yeah. de coisas. Então eu tenho dois vetores, autonomia e complexidade, ok? Apesar de também poder ser criado com segurança e com outras coisas que eu acho que é interessante, nós não temos só um quadro destes. Uhum. Se precisar tomar decisões ou adaptar-se a exceções, ou então a autonomia pode ser mais baixa, que é seguir instruções. Se precisa, e depois temos outro da complexidade, que são regras mais fixas e previsíveis, ou regras muito variáveis dependendo do contexto. Então, se basta seguir instruções e são regras fixas e previsíveis, automação tradicional, porque Uhum. ajuda-nos a poupar imenso dinheiro e não vale a pena estarmos aqui a inventar por cima disto. Ok? Exato. Se, no entanto, precisa tomar decisões ou adaptar-se a exceções, mas temos na mesma, com mais autonomia, mas com regras fixas e previsíveis, automação Uhum. mais inteligente, ok? Uhum. E o caso máximo em que se é preciso tomar decisões, adaptar-se a exceções e tivermos regras muito variáveis que dependem do contexto, ser um agente de inteligência artificial, porque ele decide, adapta-se, aprende e toma decisões Sem e faz mais dúvida. tarefas. Não, eu Então, concordo, eu concordo, e isto, concordo sem dúvida, eu já estou a pensar um bocadinho mais à frente, e estou a pensar que às vezes também é interessante ter, a versão híbrida. O que eu quero dizer é, eh, tu teres coisas é que eu às vezes eu vejo, por exemplo, as empresas a tomarem decisões no sentido, de binário, que é um e zero. claro, E o que eu às vezes acho é, tens certas coisas que tu podes fazer
de uma determinada forma, porque é mais efetivo, é menos dado a erros que saiam e tudo mais. E então tu tens essa parte e depois tens outras partes aqui que faz todo o sentido teres um sistema todo desenvolvido em termos de agente IA e que faz e acontece e Então, tudo mais. isto acaba por ser um Mas, puzzle então. Ou seja, tu juntas exatamente, várias peças e algumas das peças podem ser sem dúvida. tradicionais. Por exemplo, se eu quero mandar um e-mail de boas-vindas a toda a gente, epá, aquele e-mail não é com base no formulário, mas é um e-mail igual para toda a gente, para que é que eu vou ter um agente de Exato. IA, não é? Epá, vou é ter um, Completamente, não é? completamente. Esses sistemas do Welcome Series, então, para mim, a maior parte, eu diria que se calhar 90% daquilo que é feito, deve ser feito em automação simples. Porquê? Porque se tu fizeres as coisas bem feitas e sabes que ele está, por exemplo, a entrar agora, suposto funil, que eu não gosto agora de falar dos funis, que isso já está old school, mas Mas agora basicamente o já, que eu já quero é mau dizer. dizer funil. Exato, agora se tu Exato. disseres funil já é mau, estás a triturar pessoas dentro do funil, etc. Exato. Mas basicamente o que sucede é, se tu já tens a parte psicológica toda em mente. Então, se tu fizeres o fluxo correto, não precisas de estar ali a fazer, até porque a parte de personalização eventualmente que tu ali tens, tu podes perfeitamente fazer com um sistema simples. Agora, quando já tens coisas que interagem com aquilo que eles fizeram, ou seja, por exemplo, houve alguém Boa. que fez um reply àquilo e disse qualquer coisa, aí sim já tens que ter depois uma vertente que é mais inteligente, porque não tens uma coisa que consiga responder ou tem que ler aquilo e depois colocar o seu contexto. Aí sim, Boa. então esses formatos híbridos acho que é mais por aí. Ok, pá, parece mesmo isso. Olha, esta conversa foi incrível e gostava de a repetir agora. Tivemos aqui a versão 1 da conversa e eu acho que Olha, daqui a uns quando tempos quiseres. devíamos ter outra versão porque eu acho que foi mesmo incrível e foi muito esclarecedor do ponto de vista de resolvermos esta questão de quando é que isto se deve utilizar e quando é que faz sentido ou não, mesmo numa Boa, ótica de custo, numa ótica de funcionalidades, etc. Obrigado por teres vindo. boa. Epá, convido também a juntar-te à comunidade.agenteinteligentes.pt Claro, e ao grupo claro. WhatsApp, pá, que vou criar daqui a bocadinho e que vais ser tu o primeiro. Ok. Ok. Vou entrar. Que, exato, que há de estar em www.agenteinteligentes.pt. Olha, foi Boa. espetacular. Obrigado por teres Muito vindo. obrigado. Epá, e vemos aí na próxima vez, está bem? É Então vá. é isso. Fica bem. Tchau. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Está feito.